Y si en un gobierno fue votado por 55 millones de brasileños, no concebimos en el Uruguay que con un artilugio constitucional se quite una presidenta con diputados y senadores de dudosa honorabilidad. Y esa democracia la defendemos por una cuestión, es un valor. Acá no sacamos provecho nacional, no sabemos si acumula o no con el movimiento sindical, sabemos que acumula con nuestra conciencia, que vamos a defender la democracia en cada lugar donde se la violente. Lo hicimos en Honduras, en Quilmes, en Paraguay, cuando Lugo no tenía casi ningún apoyo. Nos piden que no luchemos por eso, pero todas las mañanas lo levantamos pensando que no se puede dejar aislados a los países que están siendo golpeados. Y como en el 70 decíamos que el imperio tenía mucho que ver en las dictaduras y nos decían que nosotros veíamos, la hacían en todos lados. Hay que buscar los diarios de la época, son maravillosos. Ahora cuando Marcelo plantea lo mismo, nos dice lo mismo. Pero resulta que después cuando desclasificaron los documentos norteamericanos, resulta que habían participado de todos los golpes de Estado en América Latina, que habían sido ideólogos del Plan Cóndor en nuestra región, que habían estado en cuanto homicidio y masacre pasó en América Latina. Entonces, compañeros, a luchar. Y nuestra pelea central, y no la podemos perder de vista, es por trabajo y por salario. ¡Viva el PCNT! ¡Viva el movimiento sindical uruguayo! ¡Viva los que luchan todos los días por una sociedad más justa! Momento está asumiendo al ahí llega Vilma. El secretario general del PCNT, Marcelo Abdala, la presidenta electa del Brasil, Dilma Rousseff. Recibamos con un fuerte aplauso a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Le pedimos ahora a nuestro secretario general, Marcelo Abdala, que le dé la bienvenida oficial a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a esta actividad y también nos acompañe con algunas palabras a propósito de esta movilización continental en defensa de la democracia y contra el neoliberalismo. Compañeras y compañeros de nuestra clase obrera organizada, comenzando lo que casi es un segundo acto, porque hoy hemos hecho dos cosas en una. Con un fuerte aplauso recibamos a la compañera Dilma y enviemos un caluroso abrazo al pueblo hermano de Brasil en lucha contra un nefasto golpe de Estado que han organizado las clases dominantes. Yo voy a ser muy breve, porque en el día de hoy todo es sentimiento, todo es corazón, todo es perspectivas de solidaridad. Y porque hemos escuchado a algunos representantes, a veces de las patronales, a veces de la derecha, que no comprenden
cómo en medio de nuestra lucha por trabajo y por salario, el movimiento obrero desarrolla esta manifestación masiva en el marco de la solidaridad internacional, del internacionalismo proletario. ¿Y por qué razón hacemos estas cosas? Porque no es concebible en ningún país de este mundo transnacionalizado, y menos en América Latina, una solución sustantiva y verdadera para los trabajadores que no se desarrolle en el ámbito de avances generales de carácter continental y mundial. Porque este movimiento obrero, que ha tenido el orgullo en el año 1890 de participar en la primer huelga universal, cuando luchamos por las 8 horas de trabajo y conmemoramos el primer 1 de mayo, siempre asoció sus luchas nacionales a una perspectiva continental y mundial. Porque fuimos todo un proceso de insurrecciones, de caminos, de avances en nuestra América Latina. Porque fuimos solidarios con Vietnam. Porque trajimos aquí, nada más y nada menos en el Paraninfo de la universidad, a Ernesto Che Guevara, a Lugo, a Chávez, a todos los patriotas de nuestro continente que dieron su vida por la lucha de nuestro pueblo. Está claro que algunos no lo entiendan, porque representan otros intereses, porque no están vinculados objetivamente a las perspectivas de las grandes mayorías nacionales. ¿Y por qué? Para finalizar, hacemos esto hoy porque estamos viviendo tiempos de contraofensiva del imperialismo, las clases dominantes y la derecha continental en toda América Latina. Porque Uruguay no es una isla, está dentro de este continente rico pero desigual, que hay que transformar a favor de nuestros pueblos. Y porque con independencia de las singularidades nacionales, el mismo ataque que se procesa ahora contra la Nicaragua sandinista es el que se procesa contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, que respaldamos el diálogo para encontrar soluciones, y es el que llevó antes a los golpes de Estado de Honduras, en Paraguay, y particularmente este abyecto golpe de Estado en Brasil, al servicio de los menos, de las clases dominantes y contra el pueblo brasilero, como lo vienen demostrando las medidas que se vienen tomando por este gobierno ilegítimo. En ese contexto, es en ese marco que, con la enorme diversidad de opiniones que existen, por suerte para la riqueza de nuestro movimiento obrero, y las múltiples concesiones, discusiones, el movimiento obrero no tranza en las cuestiones del principio, y la solidaridad internacional y el antiimperialismo y la solidaridad con los pueblos de América Latina es una cuestión de principio. ¡Un pueblo de Brasil! ¡Viva la lucha de todos los pueblos de América Latina! ¡El imperialismo no pasará! ¡Viva la lucha de nuestros pueblos! Ahora sí le vamos a pedir a la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta del Brasil, presidenta electa, que cierre esta jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Podríamos decirle bienvenida, querida. Queridos e queridas, é para mim uma honra ter sido convidada pela PIT-CNT para participar deste ato pela democracia e que afirma a solidariedade
entre os nossos povos, os nossos movimentos e a libertação de nossos países dos constrangimentos impostos pelo capital financeiro que coloca todos os seus objetivos acima do bem-estar dos nossos povos. Eu agradeço ao Fernando Pereira, presidente do PIT-CNT, e ao secretário-geral do PIT-CNT, o Marcelo Abdala, por ter essa oportunidade de falar aqui na Praça Libertar. Hoje, nós estamos aqui para afirmar a importância da democracia na nossa região. E estamos aqui afirmando a importância da democracia na nossa região, porque a democracia está correndo risco na nossa região. Nós sabemos o que foram as ditaduras militares que assumiram na América Latina um papel em que impunha aos nossos povos perda de direito, reduções de salário e perseguição política implacável em nome de supostos interesses nacionais. Pois bem, hoje mais uma vez, algo que eu jamais pensei que assistiria novamente, eu vejo a democracia ameaçada. Mesmo sabendo que não é um processo igual àquele que aconteceu nos anos 60, 70 e até 80 nas ditaduras mais tardias, mesmo sabendo que não é um processo igual, nós temos de reconhecer que a democracia está ameaçada. E como é essa diferença? No Brasil, por exemplo, foi consumado um golpe parlamentar, retirando da presidência da República uma presidente eleita por 54 milhões e meio de votos, sem crime de responsabilidade. A discussão travada pelos golpistas era negar integralmente que teria havido um golpe. Negam que não houve golpe. Por que não houve golpe? Ora, as instituições estão funcionando. Ora, não há restrição à liberdade de organização, à liberdade de expressão, de manifestação e à liberdade de imprensa. Mas não é verdade que não haja um golpe e que não haja ameaça à democracia. É como se nós imaginarmos que a democracia é uma árvore. Na ditadura militar, o machado vinha e cortava a árvore e acabava com os direitos de toda a sociedade. E nós sabemos a noite escura que caiu sob a forma de tortura, mortes, prisões e exílio. Agora não é assim. A árvore da democracia está sendo atacada por fungos e parasitas que entram nas instituições, que diminuem o direito das populações se manifestarem, dos trabalhadores defenderem seus direitos, do sem terra defender as suas posições. E mesmo no caso do nosso país, dos estudantes
protestarem ocupando escolas. É disso que eu estou falando. É do convívio dentro da democracia de medidas excepcionais. Medidas excepcionais que vão lentamente corroendo os direitos fundamentais que nós, os movimentos de trabalhadores, os movimentos sociais, os partidos políticos, os movimentos dos estudantes intelectuais conquistaram no nosso continente. Ao mesmo tempo, nós temos visto os governos populares serem atacados frontalmente, do sul ao norte do nosso hemisfério sul. E o que vemos? Vemos, como no caso do Brasil, uma tentativa de retrocesso, de retornar à situação passada, onde a imensa desigualdade que ainda recai sobre os nossos povos era ainda maior, porque nos últimos anos os nossos governos reduziram a pobreza, deram acesso dos nossos povos à educação de qualidade, à saúde, à casa própria. Hoje, em nome de um neoliberalismo baseado sobretudo nos interesses financeiros, esses direitos no meu país estão ameaçados. Aprovaram uma emenda constitucional que reduz a um teto os gastos com saúde e educação, os gastos sociais. Para vocês terem uma ideia, é como, aplicada essa lei, é como se você reduzisse pela metade o gasto com saúde e a menos de 1/3 o gasto com educação. O salário mínimo que nós conquistamos num critério de valorização do salário mínimo, que sempre foi um instrumento no meu país de controle e de ganhos e de lucros excessivos, esse salário mínimo que nós vinculamos ao crescimento do PIB, esse salário mínimo aplicado a essa lei, que hoje é de 880, cairia para 400 pela metade, se essa lei tivesse sido aplicada desde 2006. Estamos com a Previdência Social extremamente ameaçada. Temos direitos sociais trabalhistas conquistados por século de luta, quase um século de luta, profundamente ameaçados também. Por que então houve o golpe? O golpe parlamentar no meu país ocorreu por um motivo muito simples. Eles mesmos dizem, no orçamento do Brasil não cabe a saúde da população. Cabe o quê? Cabe sim, porque a única coisa que não foi restringida no Brasil foi o pagamento dos juros. No orçamento do Brasil não cabe a educação, a ampliação da educação para toda a população. É isso que é um dos motivos do golpe. Mas tem um outro motivo confessado pelo próprio senador, que era então ministro do Planejamento, que confessou que era fundamental me retirar do governo para estancar a sangria. Tudo isso conforma um quadro muito preocupante. Nós na América Latina sabemos a importância da democracia para os nossos povos. Sabemos que é
com democracia, discussão, participação e luta que nós melhoramos e conquistamos melhorias, inclusive no momento em que o mundo, principalmente os países desenvolvidos, estavam tendo um dos processos mais violentos de desigualdade sendo aplicada às suas populações. Nós sabemos que esses anos de globalização acelerada trouxeram junto também, infelizmente, um acentuamento enorme da desigualdade. Um trabalhador sem estudo superior, hoje nos Estados Unidos, ganha menos, segundo os dados dos próprios órgãos do país, ganha menos do que ganhava há 30 anos atrás. E ganha a mesma coisa do que ganhava há 60 anos atrás, o que mostra um processo crescente de desigualdade. Esse processo, na América Latina, nos últimos 13, 15 anos, não vigorou. O que vigorou aqui foi o aumento dos ganhos dos trabalhadores, dos ganhos das populações mais pobres. Nós demos um grande passo, porém, um passo que não é suficiente, que não acabou com a desigualdade nos nossos países. E hoje querem o quê? Querem que nós voltemos atrás no Brasil, que nós continuemos com a mais absurda, a mais perversa, a mais estarrecedora desigualdade, revertendo todas as conquistas sociais, como Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, e todas as conquistas que elevaram a vida da população brasileira. Me preocupa muito que esse seja um processo que tenha uma característica continental. E acredito que nós devemos preservar como uma das maiores conquistas, o bem maior, a questão da democracia. Nós devemos colocar a democracia no centro das nossas lutas, porque sem democracia não tem como lutar pela igualdade, não tem como ser solidário, não tem como construir a cooperação entre nossos povos. E nós sabemos também que a democracia no continente é uma vitória de todos os povos latino-americanos, porque a ação conjunta, o espaço regional compartilhado, a economia regional ampliada é um dos maiores instrumentos de construção da independência, da autonomia e da soberania dos povos latino-americanos. Eu me orgulho muito de ter participado dos governos que construíram a Unasul, que tinham no Mercosul um grande fator de expansão dos nossos países. O Brasil foi um país que durante muitos anos viveu de costas para a América Latina. Só olhava os países desenvolvidos. Viveu de costas para a África, viveu de costas para a Ásia. Com os nossos governos, nós mudamos essa história. Nós olhamos para a América Latina, para os nossos vizinhos, para, sobretudo, os nossos vizinhos,
como sendo os parceiros principais, os parceiros fundamentais para o crescimento dos nossos povos. Se nós crescêssemos, todos cresceriam. Se todos crescessem, nós cresceríamos. E essa consciência que perdeu todas as nossas lutas, toda a nossa solidariedade e cooperação, agora, mais do que nunca, nós temos de trazê-la para serem a base também dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos sociais e dos partidos progressistas do nosso continente. Nós olhamos para o mundo e afirmamos, nesse período, a importância da América Latina nesse espaço de globalização. Porque a globalização em si, ela não é ruim nem é boa. É o que se faz dela, que a transforma num instrumento contra os países, contra as pessoas. Hoje, nós vemos uma grande insegurança nas pessoas. Nós vemos um grande medo aparecendo nas sociedades. Isso se deve ao fato de que, diante da força de alguns processos sem controle, sem regulação, alguns processos financeiros, as pessoas são ameaçadas de perder o emprego, de perder as suas referências. As pessoas se sentem objeto de forças que ninguém controla. É papel da democracia, eu vou insistir mais uma vez, o grande papel da democracia é, sobretudo, fazer que nós nos reconheçamos como pessoas com igualdade de direitos, mas sobretudo pessoas. Nós não somos indivíduos, nós não somos e não podemos aceitar que nos reduzam a indivíduos isolados, indivíduos que não constroem comunidade, que não constroem laços de sociabilidade, que não constroem a solidariedade mais elementar entre seres humanos. Esse é um processo muito forte nas cidades. Nós sabemos que as cidades serão, nos próximos anos, onde vão morar mais de 60% da população do mundo. E nas cidades, nós temos que ser capazes de ter condição de participar ativamente das nossas comunidades, das nossas municipalidades, construindo a participação nos nossos países. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui por ver a força da solidariedade do povo uruguaio. Na era moderna. E eu tenho certeza que daqui vai sair, pela qualidade das lideranças do Uruguai, um país que tem Pepe Mujica como um grande líder, ex-presidente. É um país
que pode dar rumo para o mundo. É um país que tem todas as condições para transformar, para ajudar a transformar as condições de vida dos povos latino-americanos. E eu quero dizer, pela força do exemplo do presidente Mujica, para transformar todos os povos do mundo. Eu quero finalizar falando da força desse pequeno grande país, que é a força da ação conjunta, da solidariedade mais emocionante, que é aquela que não pede retorno, que é dada gratuitamente e que hoje comove imensamente meu coração. Muito obrigado. Un fuerte aplauso para la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Agradecidos por su mensaje en esta jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ahí está saludando a la presidenta Dilma Rousseff, a los trabajadores y las trabajadoras uruguayas. Suave, suave, suave. Repleta de uva, una navegar bajo el sol en Cuba. Ella marca vive que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita del viento que